Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou Morgana Mazelli, integro a equipe da Secretaria Executiva da ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia. Estamos aqui hoje, nessa tarde, para lançar mais uma publicação que é um segundo fruto da pesquisação Comida de Verdade das escolas do campo da cidade, que a ANA desenvolveu entre 2019 e 2023, junto com o FBSAN, que é o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Nessa pesquisa, a gente acompanhou 13 experiências em 9 municípios de todas as regiões do país, para olhar a compra da agricultura familiar e produtos agroecológicos para a alimentação escolar, né? Ver como que o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, pode colaborar para fortalecer a agricultura familiar e a agroecologia e aumentar a renda e fortalecer as redes de agroecologia nos territórios. Foi uma pesquisa bem forte, bem intensa, que foi atravessada pela pandemia e a gente teve muitos desdobramentos e está sendo muito bacana acompanhar os vários frutos que essa pesquisa tem gerado, né? Um deles, que a gente lançou ano passado, durante o Congresso Brasileiro de Agroecologia, lá no Rio de Janeiro, foi a publicação Comida de Verdade nas escolas do campo e da cidade, aprendizados de pesquisação em 9 territórios brasileiros. Está disponível para download no site da ANA, também no site do FBSAN. A gente vai colocar o link aí para vocês que estão assistindo agora no YouTube poderem ter acesso. E hoje a gente está aqui para lançar uma segunda publicação fruto dessa pesquisa, que é Mulheres, Agroecologia e Alimentação Escolar, recomendações para o PENAI, que aí vem de uma parceria ANA FBSAN com a FIAM Brasil e com o Observatório da Alimentação Escolar, num esforço de pegar os dados da pesquisação, os resultados da pesquisa e olhar especificamente para a participação das mulheres no mercado do PENAI e como que acessar esse mercado pode fortalecer as mulheres e seus coletivos. E aí é com muita alegria que a gente está aqui hoje lançando essa publicação, com a presença de Vanessa Schotz, que é autora da publicação e que compôs, junto comigo, com Flávia Londres e Juliana Casemiro, o GT de Metodologia da Pesquisação. Vanessa é integrante do FBSAN e é professora universitária, nutricionista, e também com Ana Carolina, que é do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e tem trabalhado no desenvolvimento da agricultura familiar para dentro do PENAI. Para não me alongar muito, vou logo convidar a Vanessa para falar aqui um pouco sobre o que é essa publicação que a gente hoje está aqui lançando. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, agradecer quem está aí tirando esse finalzinho da sexta para estar com a gente nesse lançamento dessa publicação que é tão especial, né? Tratando de temas tão estratégicos quanto mulheres, agroecologia e alimentação escolar, né? E aqui hoje é um convite para que vocês, na verdade, a gente está aqui para estimular que vocês façam o download da publicação e leiam, né, essa publicação. Então, eu preparei aqui uma apresentação com slides para a gente poder conhecer um pouco a cara dessa publicação, né? Eu só tenho que ver aqui como é que eu faço. Luana não está abrindo. Peraí. Só um minuto, gente. Agora, então, peraí.
Então, essa é a capa, né, da nossa publicação, Mulheres, Agroecologia, Alimentação Escolar, recomendações ao PNAE, como a Morgana falou, uma parceria que a gente está fazendo, a FBSAM e Articulação de Agroecologia com a FIAM e com o Observatório, para o lançamento, para a elaboração e para o lançamento dessa publicação. Então, como a Morgana já falou, a gente desenvolveu aí, né, ao longo de vários anos, recortado pela pandemia, uma pesquisação que envolveu um conjunto amplo aí de organizações da agroecologia, do campo agroecológico, organizações de assessoria, que aqui nós listamos, né? E um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras que se dedicaram, né, Morgana, a essa pesquisa ao longo desse tempo, né? Então, enquanto pesquisação, a gente tinha dois objetivos, né? Um objetivo de pesquisa, que era analisar como essas experiências de aquisição e de fornecimento de alimentos da agricultura familiar e agroecológica na alimentação escolar poderiam fomentar a agroecologia nos territórios, promover processos organizativos, incentivar ações de educação e comunicação. E os resultados dessa pesquisa a gente apresenta nessa publicação que a Morgana já falou aí para vocês e que o link deve estar agora no YouTube. E também, por se tratar de uma pesquisação, a gente também desenvolveu um conjunto de ações em rede a partir de demandas e iniciativas que foram identificadas na pesquisação, como a campanha Agricultura Familiar é Saúde na Alimentação Escolar, que a gente desenvolveu durante a pandemia. Então, a partir dos dados dessa pesquisa, nós propomos um olhar mais específico em relação ao acesso das mulheres ao PNAE, a experiência de acesso das mulheres ao PNAE a partir dos dados da pesquisação. Para quem quiser acessar desde já a publicação, pode, né, pegar o QR Code aqui. Depois também a Luana vai colocar o link da publicação no YouTube, né? Mas essa é a carinha da publicação. E aqui mostrar para vocês a estrutura, né? A gente tem um sumário, então, que no primeiro ponto vai trazer essa questão tanto das reflexões sobre as desigualdades que estão relacionadas às mulheres, então fala um pouco de divisão sexual do trabalho e de todo esse processo de desvalorização, exploração e invisibilização do trabalho das mulheres, sobretudo das mulheres do campo, da floresta e das águas, mas, ao mesmo tempo, uma contradição que a gente tem dentro do sistema alimentar, né? Porque, ao mesmo tempo que essas mulheres têm um papel central na garantia da soberania e segurança alimentar e nutricional, em todas as etapas do sistema alimentar, também são essas mulheres as mais afetadas pela insegurança alimentar e nutricional. A gente vai trazer os dados do Vigisan, né, produzidos pela Rede Pensam, que vão mostrar que as mulheres negras e as mulheres rurais são aquelas mais afetadas pela insegurança alimentar. Então, a gente também aborda essas contradições. E aí, no segundo ponto, né, do sumário aqui, da publicação, a gente vai apresentar a pesquisação, mas especialmente aquilo que as experiências vão nos contar, né? As experiências protagonizadas pelas mulheres. E uma terceira parte que apresenta recomendações para qualificar e ampliar o acesso das mulheres da agroecologia ao PNAE. Então, nessa segunda parte que a gente aborda os dados da pesquisação, então nós fizemos uma sistematização a partir tanto dos dados qualitativos da pesquisa, mas também dos dados que a gente tem no Agroecologia em Rede. Depois eu também convido vocês a conhecer as experiências que foram sistematizadas, elas estão no banco de dados do Agroecologia em Rede. E a partir disso a gente sistematizou alguns entraves e dificuldades para o acesso das mulheres ao mercado institucional que foram citadas aí pelas organizações que participaram da pesquisação. Então, não vou entrar aqui nesse conjunto de questões, né? A gente vai fazer uma apresentação mais rápida, inclusive para dar tempo de ouvir vocês, mas lá na publicação a gente sistematiza, né, esse conjunto de questões que vão desde do acesso à documentação civil básica, né? Então, a gente percebeu, inclusive, mulheres que ainda continuam acessando política pública a partir dos seus companheiros, porque elas não têm essa documentação, nem a documentação civil básica, então, em alguns casos, né? O outro, essa questão da própria dificuldade na época da pesquisa do acesso à declaração de aptidão ao PRONAF, mas que hoje em dia é o cadastro da agricultura familiar.
num segundo momento dessa sessão, a gente vai reunir os aprendizados gerados por esse acesso ao PNAE. Foi extremamente importante observar que algumas experiências contínuas, né, que acessam o PNAE ao longo dos anos, e isso foi um dado importante, quanto mais longeva, quanto mais tempo aquela organização ela acessa o PNAE ano a ano, mais ela consegue se estruturando e se fortalecendo. Em alguns casos, a gente observou organizações que adotaram estratégias para fortalecer a dinâmica organizativa e a dinâmica produtiva das mulheres. E isso trouxe uma série de aprendizados que a gente vai abordando aqui no estudo, né? Algo importante que nós percebemos que foi uma grande inovação no PNAE foi essa possibilidade de comprar da chamada pública, poder comprar de grupos informais e não apenas de grupos formais. Então, nós percebemos, Morgana, que e Carol, né, que essa é uma porta de entrada importante para as mulheres. Elas entram como grupos informais, mas à medida que algumas desses grupos conseguem ter acesso a uma TERA, uma assistência técnica e extensão rural, uma abordagem agroecológica e feminista, né, que visa aí o fortalecimento dessas mulheres, também elas vão conseguindo se consolidar, em alguns casos, constituir grupos formais e fortalecendo e ampliando o acesso não só ao PNAE, mas o acesso a outros mercados também. Então, aqui tem um conjunto de aprendizados que a gente também aponta, que à medida que as mulheres vão aprendendo, acessando o PNAE, elaborar projeto de venda, a fazer a gestão, isso também tem fortalecido o acesso delas a outros mercados. Na terceira parte, então, para finalizar, nós apresentamos um conjunto de recomendações. A primeira, voltada aí para os órgãos de governo que compõem o comitê gestor do PNAE. Acho que esse é um dado importante. Quando a gente aprova a lei em 2009 do PNAE e a compra da agricultura familiar, o programa ele passa a envolver um conjunto de outras ações e programas que estão em outros ministérios, que estão em outros setores, e o governo, então, ele instituiu um comitê gestor, que tem lá Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Pesca, Ministério do Desenvolvimento Social, além do próprio MEC, né, além do próprio FNDE, para fazer essa gestão articulada daquilo que está relacionado à compra da agricultura familiar, e também foi constituído um comitê consultivo, que a Carol vai estar comentando um pouco sobre isso, né, onde participam as organizações da sociedade. E o que a gente percebeu é que as recomendações, a partir dos dados da pesquisa, elas são de uma grande amplitude. Então, elas tratam de aspectos que estão na governabilidade do FNDE, mas ela também vai tratar de aspectos que estão relacionados a outras políticas públicas, a outras ações que são geridas aí em outros ministérios, mas que vai ter uma interferência direta no PNAE. O segundo ponto aí de recomendações, eles estão voltados para estados e municípios, a partir do que a gente foi identificando como aprendizagens, como desafios e bloqueios nas experiências, e uma terceira relacionada aí às organizações públicas, mas também às organizações não governamentais que prestam até com relação a como que, a partir de uma terra agroecológica e feminista, é possível a gente estar fortalecendo o acesso das mulheres ao mercado institucional, mas também está fortalecendo a sua dinâmica organizativa e produtiva. Para finalizar, eu trouxe aqui 2 depoimentos que também estão lá na publicação, de 2 mulheres fantásticas, né, que participaram da pesquisação e que são agricultoras e que são muito importantes para o PNAE nos seus municípios. Essa é a da Maria Leia Borges, né, que é agricultora familiar e presidenta da Associação Agroecológica Tijupá e da Associação de Agricultores e Agricultoras do povoado de Miritizal, e ela vai falar: sou agricultora familiar, presidenta da Associação Agroecológica Tijupá, coordenadora da Feira Agroecológica do Baixo Munim. Nós somos 8 coordenadoras no município. Começamos com poucas mulheres e fomos brigar com os nossos direitos, trazendo mais mulheres para ocupar também esses espaços. Começamos a feira e mostramos que nossos produtos, sim, garantem sim essa alimentação de verdade na escola.
essa fala ela traduz muito o potencial que o PNAE tem, inclusive, e a pesquisa mostrou isso, para fortalecer o papel das mulheres na luta por direitos, né? Então, aqui ela está falando sobre isso, como que a partir dessa organização para acessar o PNAE, elas foram se fortalecendo e elas foram atuando também no município na exigência de outros direitos. E aqui, para finalizar, a fala da Eliette Cunha, da Associação das Pescadoras e Pescadores de Remanso, em que ela vai falar que o PNAE, para nós, foi uma bênção, porque nos assumimos como pescadoras. Antes eu não me assumia como pescadora, eu era mulher de pescador. Então, com a chegada do PNAE e do PA, nós tivemos a oportunidade de nos reconhecer e colocar o peixe na merenda escolar. E foi uma luta muito grande, porque tivemos resistência das diretoras, das merendeiras, que diziam que o peixe fedia. Nós tivemos, por muitas vezes, que entrar para dentro da cantina e ensinar. E dessa forma, elas foram aceitando o nosso pescado dentro da escola. A nossa luta foi grande, está sendo grande, mas nós estamos conseguindo na resistência mesmo. E desde a lei, nós só deixamos 2 anos sem colocar produtos, que foi na pandemia. Então, também aqui ela está trazendo algo que é essencial, né? Que a alimentação escolar, a entrada das mulheres no mercado da alimentação escolar também possibilitou essa interação, né, com a direção das escolas, com as merendeiras, e a partir disso produzindo aí resultados muito interessantes do ponto de vista da inclusão de alimentos que até então não estavam incluídos no PNAE, né? Então, deixo aqui com vocês essa imagem, né, da Marcha das Margaridas, e nós trouxemos essa imagem da Marcha das Margaridas porque parte das propostas trazidas nas recomendações também vieram da pauta da Marcha das Margaridas. Então, estou passando agora, voltando a palavra para a Morgana, e espero que vocês gostem da publicação, nos deem retorno, nos marquem, né? Falem para a gente o que vocês acharam dessa publicação depois de vocês lerem, e esse retorno para a gente vai ser bem importante. Obrigada, Vanessa. Algumas coisas para falar aqui, né? Antes de passar a fala para a Luana. Você mencionou na sua fala o Agroecologia em Rede, né? Só para lembrar que o Agroecologia em Rede é uma plataforma de mapeamento de experiências em agroecologia. Então, além do mapeamento das experiências que integraram a pesquisação, tem uma série de outras experiências de agroecologia mapeadas lá. É uma plataforma bem bonita e bem interessante, cheia de conteúdos e informações sobre a agroecologia no Brasil. Vale a pena passear pelos mapas e pelos diferentes mapeamentos temáticos que estão lá disponíveis. A gente pode colocar também aí para o link no YouTube, o link do Agroecologia em Rede, mas se procurar aí na internet, não tem dificuldade de achar. Morgana, e para a elaboração dessa publicação também, a gente fez uma oficina com o GT de Mulheres da Ana, né, e com o Fórum, com a FIAM, para poder validar, né, essas recomendações que a gente elaborou a partir do estudo, né? Acho que isso é importante de dizer também. Sim, com certeza. E aí, temos agora mais de 70 pessoas assistindo a gente ao vivo no YouTube. Que bom, muito obrigada por estarem aqui conosco. Tem gente lá de Varginha, de Minas Gerais, de Palmeira dos Índios, no Alagoas, de Pernambuco, de Santa Catarina, do Paraná, da Paraíba, do Mato Grosso, outras pessoas da ASA Paraíba e do Fórum Paraibano de Soberania e Segurança Alimentar, pessoal do Rio Grande do Sul, companheiros do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, assistindo a gente. É bom a gente saber que tem gente aí de vários cantos do país, né, interessados em acompanhar como vão andando pesquisas e informações e trocas assim sobre a alimentação escolar. Então, agora eu vou convidar a Ana Carolina para trocar um pouco com a gente. Obrigada, Morgana. Obrigada, Vanessa, por mostrar a publicação para a gente. Eu tive a sorte de já ter lido, né? Para a gente poder dialogar aqui agora. Bem, eu sou Carol,
sou servidora do FNDE, e fui convidada aqui, queria agradecer o convite, né, para dialogar sobre a publicação, né, que ela se destina ao PENAI, para a gente, o objetivo é como a gente pode melhorar a gestão do PENAI, melhorar a inclusão dos grupos de mulheres, e aí eu estou aqui para a gente dialogar sobre isso. Eu trabalho na divisão de desenvolvimento da agricultura familiar, né, foi um pedido aqui da Vanessa que eu comentasse isso com vocês, que dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente tem como carro-chefe esse desafio, esse propósito de incluir a agricultura familiar, porque para a gente garantir comida saudável na escola, esse é o melhor caminho, né, para fazer isso acontecer. E aí isso traz resultados positivos em muitas frentes, né? Além da gente garantir o alimento fresco, da sazonalidade adequado ali, saudável na escola, a gente também pega o nosso recurso do programa de alimentação escolar, que não é pouco, né? E ao invés de mandar ele para uma empresa que não sabemos para onde esse dinheiro vai depois, a gente faz esse dinheiro circular nas nossas comunidades, né? Então, para nós aqui, gestores do PENAI, essa parceria com a agricultura familiar é fundamental, tá? A gente tem na legislação do PENAI esse marco, né, que pelo menos 30% do recurso seja destinado para a agricultura familiar, mas nós alcançamos no ano de 2022 a marca de 45%, a gente ficou muito feliz com isso, e estamos discutindo a possibilidade de elevar esse percentual, né? Então, se os municípios brasileiros estão mostrando para a gente que a gente pode mais, então a gente quer mais, e aí a gente está tentando articular isso. Dentro do PENAI, e aí até para dialogar um pouco com a Vanessa, que ela trouxe, né, falando do grupo gestor, do grupo consultivo e comitê gestor. A gente às vezes confunde esses nomes porque a gente sempre se reúne juntos. A gente tem as decisões e as discussões no PENAI, elas sempre são feitas dentro desse colegiado, né, que foi descontinuado na última gestão, no último governo, mas que foi retomado no ano passado. E aí a gente tem o comitê gestor, onde a gente reúne representantes de todos os ministérios e órgãos que estão envolvidos na gestão da alimentação escolar, que é uma pauta muito, assim, intersetorial, né? Então, a gente tem representação, como a Vanessa disse, no MDA, no MDS, Ministério dos Povos Indígenas, Anvisa, no Ministério da Educação. Então, a gente precisa a cada passo que a gente vai dar no PENAI, a gente precisa discutir para ter certeza que está adequado o movimento que a gente está querendo fazer. E a gente tem também o grupo consultivo, né, que, com representações de diversos grupos, entidades da sociedade civil. E aí a gente retomou os trabalhos no ano passado, e já foi um ano muito produtivo, né? Vanessa estava lá em todas as nossas reuniões. A gente priorizou no ano passado, primeiro, acessar os dados da agricultura familiar, que agora a gente já tem, né? E a gente tem aí esse marcador atual de 45%. E também a gente discutiu muito a inclusão de povos e comunidades tradicionais no ano passado. Eu acho que foram discussões muito ricas, muito desafiadoras, né? E a gente, inclusive, conseguiu avançar com a questão documental para que representantes de povos e comunidades tradicionais participem do programa. Bem, em 2024, o nosso objetivo é exatamente começar as discussões falando da inclusão dos grupos de mulheres, tá? Então, assim, a gente teve essa atualização na legislação ano passado, colocando grupos formais e informais de mulheres dentre aqueles grupos que devem ser priorizados no PENAI, que a gente já tinha assentamentos, povos, comunidades tradicionais, e aí agora a gente inclui também os grupos de mulheres, além da questão da gente ter que garantir que 50% do recurso daquela venda seja, de fato, direcionado para aquela mulher, né? Porque a gente está falando de uma família, da agricultura familiar, e aí o objetivo da legislação é que a gente consiga distribuir esse recurso, para fazer com que os recursos cheguem nas mulheres que estão se verificando, se identificando como pescadoras, né, Vanessa? A família inteira trabalha nessa atividade de pesca, mas aí a gente acaba fazendo isso, né, automaticamente. Então é a família do pescador, mas não é a família da pescadora também, né, que a gente vê aqui nessa fala que você trouxe.
Então, assim, o PENAI, ele é uma ferramenta, eu vejo o PENAI como uma ferramenta muito potente para a gente discutir caminhos para a gente fazer transição de sistemas alimentares, né? Por exemplo, desde 2009 para cá, que foi quando a gente incluiu a agricultura familiar no programa, a gente viu uma revolução acontecer, né? Nos nossos movimentos da agricultura familiar. E eu acho que agora a gente está nesse passo, né? De ir um pouquinho além para ver como que nesse passo maior que a gente deu da agricultura familiar, como que a gente faz para incluir as mulheres adequadamente nesse processo. E aí, voltando, né, para a publicação, queria comentar um pouco a publicação, que eu achei muito interessante. Eu amo aspas, a Vanessa trouxe aqui algumas falas e eu fico muito tocada com a vivência das pessoas, quando a pessoa dá significado ao que ela vive, né? E aí a gente vê, assim, muito claramente, né, a gente chama de economia do cuidado, um trabalho que é absolutamente invisibilizado, a sociedade tem dificuldade de reconhecer, o Estado tem dificuldade, né, na pesquisação está muito claro isso, tem dificuldade de incluir pessoas que estão envolvidas nessas atividades da economia do cuidado. E, bem, quando a gente fala de renda não monetária, autoconsumo, relações de reciprocidade, né, que é o que sustenta a humanidade aí por tantos milhares de anos, hoje acaba ficando invisibilizado por causa desse modelo, né, de sistema, de sociedade que a gente vive, e acaba que a gente tem dificuldade de reconhecer. E aí eu penso muito, assim, quando a gente pensa nessa questão do cuidado, né, quando a gente olha para isso, a gente vê que é uma forma, é uma humanidade que ela não é autocentrada, é uma forma de existir do ser humano que ela é relacional, ela valoriza os relacionamentos, o cuidado com o outro, né? E a gente pode pensar nisso quando a gente pensa no cuidado das mulheres, quando a gente pensa nas agroflorestas, né, nessas relações que são criadas até com outras espécies, nesse contexto da agroecologia. Então, eu, assim, como gestora, né, de uma política pública, eu celebro muito publicações como essas. Eu acho que é importantíssimo que a gente encaminhe, eu não vou nem dizer decida, mas que a gente encaminhe as decisões e os debates com base na ciência e em pesquisas bem embasadas. Mas também que a gente possa, né, como gestora aqui da política pública, olhar para essas novas possibilidades, né, que na verdade são possibilidades antigas, mas que acabam tão invisibilizadas hoje, que quando a gente analisa ali a agrofloresta, trabalhos específicos na agroecologia, a gente fala, nossa, que novidade, que máximo, né? A gente tem que olhar para isso. Mas são coisas que já estão aqui existindo há muito tempo, e a gente vê muitas práticas inspiradas nos povos e comunidades tradicionais. Então, eu fico muito inspirada com a possibilidade do Estado olhar, fomentar, né, colocar recursos nesse tipo de atividade, nesses grupos, né, que nos últimos anos têm sido muito invisibilizados. E o PENAI é uma ferramenta para isso, né, que está à disposição para isso. A gente pretende, então, ainda em maio, fazer a nossa primeira reunião do grupo consultivo e comitê gestor, já nessa pauta, Vanessa. Lendo aqui a publicação, eu tive a ideia, bem que a gente podia já convidar as pessoas do grupo mandando a publicação, né? Porque eu acho muito interessante, porque não é que as propostas apresentadas são para a sociedade como um todo, são para entidades em muitas esferas, né? Então, ali tem coisa que o MDA precisa sacar essa sugestão, e tem coisa que, na verdade, o Ministério dos Povos Indígenas estivesse atento, ia também ter ações ali para fazer. Então, me ocorreu isso, sabe? De convidá-los para a nossa reunião do grupo consultivo, iniciar os trabalhos do PENAI, já que o tema é esse mesmo, que a gente quer levar a nossa proposta para a regulamentação da Resolução 6, com a inclusão dessa atualização na legislação dos grupos de mulheres, de já enviar a publicação para que seja do conhecimento de todos, né? Então, vou encaminhar essa sugestão. E aí, se eu tiver ainda tempo, queria dialogar só um pouquinho, porque a gente tem sugestões para muitas entidades, mas a gente tem sugestões que claramente são para a equipe do PENAI, né? Então, fica muito claro ali na publicação da pesquisação a importância dos grupos informais, né?
A gente vê muito, é junto que a gente chega lá, você cuida disso aqui, eu cuido daquilo ali, a gente vai fazer um compromisso de venda e eu vou me comprometer a vender tomate, mas no dia que eu não tiver, porque pode acontecer alguma coisa, tem alguém para me cobrir e a gente vai garantir que vai ter tomate naquela escola, ou o que quer que a gente queira fornecer. Então, a gente vê essa organização em grupos como muito rica, como garantindo muita diversidade de alimentos nas escolas. Então, assim, nunca passou pela nossa mente não manter a inclusão dos grupos informais, que é uma coisa que veio trazida ali, um ponto de diálogo ali na pesquisação. A atualização da resolução, que é um pedido também, o encaminhamento já está encaminhada, né? Como eu disse, é o que a gente pretende discutir no grupo consultivo e comitê gestor na nossa primeira reunião do ano. E aí a gente tem sugestões aqui para mapear e monitorar, né, os grupos informais, para a gente poder ir acompanhando esses percentuais, para a gente poder desenvolver indicadores e poder medir ali cada ano se a gente conseguiu incluir mais mulheres nessa venda ou não, e identificar as fragilidades, né, onde é que a gente está precisando melhorar. E aí, Vanessa, a gente está passando por transformações grandes agora nessa gestão de sistema, né? Hoje a gente tem uma limitação com os nossos sistemas para conseguir dados nesse nível de detalhe, mas isso é uma coisa que a gente vai superar em breve pelo andar da carruagem, pela velocidade com que a gente está andando, tá? E aí tem também aqui uma sugestão da gente divulgar para todo mundo, né? Essa questão do novo item da legislação. A gente pretende fazer isso sim, né? Com nota técnica, atualizar nossas publicações, né? Que agora os grupos de mulheres também são prioritários, não só os assentamentos da reforma agrária e os povos comunidades tradicionais, mas também os grupos de mulheres. Então, assim, queria registrar. Primeiro, parabéns, né? Trabalho lindo, inspirador, assim, a gente precisa disso, né? O gestor público tem que encaminhar os processos e as decisões, com base no conhecimento, né? Nessa lida diária, no que a gente está aprendendo ali com as pessoas que são beneficiárias da política. Muitas vezes, os nossos braços são curtos, a gente não consegue chegar lá, mas a gente fica muito satisfeito de ter essa parceria com instituições que estão empenhadas nessa causa e que estão buscando apoiar nesses processos. E aí, estou aqui com a minha listinha de dever de casa, viu? Tá tudo anotado. Vanessa, então, gente, essa é a minha fala, fica à disposição para a gente dialogar, tirar dúvidas. Obrigada, Carol. Bom ter notícias aí do que já está avançando de mudanças por dentro do FNDE e ter esse canal de diálogo aberto com vocês é super importante para a gente poder, né, conquistar aí melhorias tão desejadas para esse programa tão importante, né? Eu acabei esquecendo de falar lá no início de que a gente tinha tempo para perguntas de quem estivesse assistindo ao vivo. Então, olha, pessoal, vocês estão aí, ainda dá tempo de mandar perguntas. Mas a gente tem uma pergunta que veio lá dos mais de 100 participantes que estão assistindo ao vivo, que peraí, deixa eu abrir para ler. E aí eu acho ela é um pouco mais para a Carol, mas de repente Vanessa também tem informações. Que é assim: o que é feito com as entidades executoras que não compram ou compram muito pouco da agricultura familiar? Que caminhos têm sido pensados para mudar essa situação? Aí, Vanessa, também, se quiser complementar, vamos nessa, né? Eu trabalho aqui no PENAI, mas o PENAI é de todo mundo e todo mundo está ciente aqui dos problemas que a gente enfrenta, né? A gente tem entidades, quando eu falo assim, a gente tem uma média de 45% da agricultura familiar, aí eu estou pegando a média nacional, né? A gente tem municípios no Brasil que estão com percentual lá em cima e outros bem baixinho. Então, tem gente que não alcança os 30% mesmo. A gente passou o que a legislação traz é que o recurso que não seja destinado à agricultura familiar deverá ser devolvido ao FNDE, tá? Então, aí, vamos lá, no período de pandemia, o FNDE não pediu de volta esse recurso, tá? Porque a gente entende todas as dificuldades que a gente teve na gestão do programa nesse período. Mas a gente está com um documento já pronto aqui, porque a gente também não quer chegar
de voadora, desculpa a expressão, a gente não quer chegar assim de supetão nos municípios. Então a gente já está com um documento pronto aqui para mandar para eles, avisando, olha, ano que vem a gente vai pedir a devolução dos recursos, então se organizem, porque no ano de 2024 vocês precisam alcançar o mínimo da agricultura familiar, tá? A gente tinha uma justificativa para que isso não fosse encaminhado anteriormente, por conta da gestão no período de pandemia. A regra do PNAE mudou para caramba nesse período, para garantir, né, para a gente conseguir garantir o fornecimento de alimentação, a gente passou a fornecer as cestas, né, nas escolas, e continuar garantindo a renda dos agricultores, né? Então, essas mudanças foram fundamentais nesse período, mas agora a gente vai retomar. Então, assim, eu gosto muito de falar isso. Às vezes a gente participa de eventos com representações dos agricultores familiares e as pessoas reclamam, ah, mas o meu município não compra, não tem compra da agricultura familiar. Mas espera, essa é uma arma que a gente tem que chegar nesse prefeito, nesse gestor e falar, olha, se você não comprar, você vai ter que devolver o recurso, tá? Então, eu acho que é importante todo mundo saber disso e a partir do ano que vem isso vai ser retomado com força pelo FNDE, gente. Obrigada, Carol. Vanessa, quer comentar alguma coisa com relação a essa pergunta específica? Não, eu entendo que esse monitoramento ele é muito importante. A gente teve um apagão nos dados, né, Carol, durante esse período. E aí, o período do governo Bolsonaro, né, a gente teve um apagão nos dados, né, da agricultura familiar em relação a, dentro da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais, quantos que estão vendendo, quantos que são as mulheres. A gente não tem esses dados desse período e isso dificulta muito, né, ter é preciso ver, está comprando de quem, está comprando como, né? Então tinha alguns dados que nos preocupavam já lá em 2017, 2018, que a gente já percebia uma tendência de concentração da compra em algumas cooperativas assim de maior estrutura, e aí juntando isso com o fato da gente ter, nesse período também, né, governo Temer, governo Bolsonaro, ter flexibilizado ainda mais que para uma cooperativa ser considerada da agricultura familiar, ela só precisa ter 50% da agricultura familiar, acho que junto com isso houve uma concentração desse mercado. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa muito de ter esse monitoramento contínuo. Então, muito importante esse diálogo que a gente tem feito, Morgana no comitê consultivo, junto com o comitê gestor, né, para levantar que dados que são necessários serem produzidos, né, Carol, com frequência para a gente poder passar a monitorar. Importante também, Morgana, em relação a esse percentual de compras, é que alguns municípios, de um ano para o outro, teve um percentual alto de compra, mas quando a gente vai olhar, ele também está usando recurso de sobra do ano anterior, né? Então, é uma questão, assim, né? No monitor, é dizer assim, que o observatório, né, Luana, ele está num processo bem interessante de desenvolver uma proposta, validar uma proposta de monitoramento, né, da sociedade civil em relação aos dados de execução e de Congelou para mim, congelou para você opinar também. e da compra que é o recurso. Oi? É Essa que deu uma devolução congeladinha, Vanessa. dá uma congelada, essa devolução de recurso ela vai ser muito importante, né? Que bom que vai passar a Isso, cobrar isso, porque de fato, se o município ele fica guardando dinheiro de um ano para o outro, né? Isso faz com que você tenha uma irregularidade na compra. Compra um ano, não compra outro. E uma coisa que a pesquisa mostrou que é fundamental é essa regularidade. Morgana, que acessaram PNAE já desde 2009, 2010, que acessaram anos seguidos, são aquelas experiências que conseguiram se estruturar, que estão conseguindo fornecer mais alimentos, estão conseguindo fornecer maior diversidade. Então, é fundamental que tenha continuidade. Aí eu acredito que essa medida, né, de trazer esse dinheiro de volta de quem não gastou, vai forçar com que os municípios e os estados passem a gastar continuamente, né, para que a gente não tenha um ano compra, um ano não compra. isso. Aí eu queria só queria complementar, porque também a gente teve uma visita da CGU aqui. E aí eles estão iniciando uma auditoria, gente, eu achei muito legal, porque eles falaram o seguinte, olha, a gente já fez auditorias no PNAE várias vezes,
Mas na agricultura familiar do PENAI a gente nunca fez. E aí eles vão fazer pela primeira vez uma auditoria, Vanessa. E aí eu me lembrei disso exatamente porque você falou a questão de que tem lugares onde sempre compra do mesmo grupo, né? Da mesma cooperativa, da mesma associação. E aí esse foi um dos encaminhamentos para eles que a gente passou. Falou, ó, a gente tem que visitar quem não compra da agricultura familiar, a gente tem que entender o que está acontecendo nessa prefeitura, mas a gente também tem que tentar mapear quem é que compra sempre da mesma instituição, né? Porque aí também a gente tem que verificar por que que isso está acontecendo. Como assim? Não tem mais nenhum agricultor nessa cidade, né? Não tem como. Então, como a pauta da agricultura familiar ela agora está pulsando tanto, né? A gente sente, a gente que trabalha com isso, a gente sente, né? O nível de demanda que a gente tem, as coisas estão mudando muito rápido. Então, novas instituições estão chegando, né? E agora a gente vai ter essa auditoria que normalmente, né, tem gestores por aí que ficam aflitos com a auditoria. A gente está aqui celebrando, super felizes, porque a gente vai ter esse braço, né, da CGU visitando os municípios para tentar identificar irregularidades que possam ajudar a gente a melhorar o programa. Muito boas notícias, Carol. A gente teve lá no YouTube muitos comentários elogiando a publicação e esse nosso encontro aqui. Não temos muitas perguntas, temos algumas, mas tem um comentário que eu acho que abre espaço para uma conversa interessante aqui, que em algum momento falamos de economia do cuidado, né? Trabalho do cuidado. E aí a Maria Madalena Medeiros comenta que há uma demanda identificada a partir da escuta, uma demanda por uma terra agroecológica e feminista de uma água, aí eu não sei se é isso mesmo, para esse trabalho de cuidado, né? Mas essa demanda que a gente tem percebido existir por uma assistência técnica que seja voltada especificamente para as mulheres. E aí vou... Morgana, desculpa, pensei que você estava passando para mim. Pode terminar de ler. Não, é isso, porque tem outras perguntas, aí não sei se de repente vale a pena eu já ler pelo menos mais uma e a gente... Pode ser. Espera. Não, eu acho que vale falar sobre essa, porque é bem focada especificamente nas mulheres, e as outras são mais gerais sobre programa. Eu posso juntar elas aqui enquanto você fala, e depois a gente volta. Tá certo, Madalena, obrigada, sempre aí na luta, né? E muito importante essa questão que você traz sobre a TES, foi algo que a gente viu que é um diferencial nas experiências que a gente analisou, aquelas experiências que conseguiram ir se fortalecendo no seu acesso e fortalecendo o grupo de mulheres, foi, como eu falei, uma terra aí feminista e agroecológica. Até por isso a gente coloca como recomendação, por um lado, a necessidade de fortalecimento da Pinater, né, da Política Nacional de ATER, e a gente garantir aí uma ATER contínua, o fortalecimento e o acesso das organizações sociais, porque isso também, Morgana, foi uma coisa importante que a gente viu. As organizações da sociedade civil, né, que prestam ATER e que prestam com esse enfoque feminista e agroecológico, né, trazem uma contribuição muito importante para o acesso ao mercado institucional. Então, não tem como a gente avançar no PNAE sem a gente não avançar num conjunto de outras políticas públicas, né? Como aí a Pinater. Outra coisa importante que é fundamental a gente avançar no fomento para as mulheres, né? Inclusive no fomento voltado para os quintais. A gente tem aí recentemente a publicação fala isso, né? Sobre o lançamento do programa dos quintais, mas a gente tem dados muito importantes produzidos pelo GT Mulheres da ANA, junto com a Zona da Mata e ecológica, né, que vai mostrar uma diversidade produtiva das mulheres, a qualidade desses produtos, desses alimentos que estão em consonância, né, que estão de acordo com o guia alimentar, e o quanto é importante esse investimento nos quintais, a partir de ações aí como a TER, como fomento, e acho que essa outra questão que a Madalena traz, da questão da água, ela só reforça isso, como que tem um conjunto de ações que precisam estar articuladas para que
viabilizar efetivamente, tiver um conjunto de políticas públicas que vá viabilizar que essas mulheres consigam, de fato, acessar esse programa, né? Então, muito importante, só um outro exemplo, a Planapo, né? Também tem uma recomendação, está no momento de construção do segundo Planapo, que é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, recurso dentro do plano para poder viabilizar o incentivo para os municípios comprarem alimentos agroecológicos, né? Já que para eles comprarem esses alimentos hoje, o per capita do PNAE ele é o mesmo para você comprar o convencional ou você comprar o agroecológico, né? Então, na prática, a gente de fato precisa de um recurso vindo do Planapo para que possa, então, incentivar e fortalecer a compra, a aquisição desses alimentos agroecológicos, em especial das mulheres, pelo programa de alimentação escolar. Então, mostrando como essas coisas estão muito relacionadas, normas sanitárias, né? Tudo isso está ali inserido na publicação, na parte de recomendações. Obrigada, Vanessa. Aí tem um conjunto de 3 perguntas que apareceram agora ao final. Eu acho que, de repente, a gente pode encerrar com elas. E aí fica para vocês duas aí responderem. Uma parte tem a ver com o que estávamos falando ainda agora antes dessa pergunta, né? Sobre o uso dos recursos. Há municípios, a Adriana Cavalcante pergunta, há municípios que não utilizaram o repasse de 2023, prejudicando os agricultores familiares camponeses? Como que isso reverbera na agricultura familiar e na alimentação escolar? A Roberta... Oi. Vamos um por um, para eu não me embananar toda aqui? Posso responder esse? Pode. É o seguinte, de 2023, gente, a gente não tem os dados ainda. Porque quando termina, né, a gente manda o recurso para os municípios e estados, eles vão fazer as compras, observando hábitos e culturas locais, toda a regulamentação do programa e tal. E aí, no começo do próximo ano, eles fazem a prestação de contas com a FNDE, né? Então, eles apresentam todas as notas fiscais e é a partir daí que a gente pode, então, tirar os dados que a gente precisa. Por isso que eu não tenho ainda o percentual da agricultura familiar de 2023, tá? Isso ainda vai demorar, esse ano já era para esse processo estar mais avançado, mas o nosso sistema de prestação de contas do FNDE vai avançar, vai mudar para melhor, tá? Então, esse ano vai atrasar um pouquinho, a gente vai ser capaz de tirar mais informação do que até então a gente conseguia. Então, desculpa, Morgana. Nada, imagina. Tem uma pergunta bem genérica que é importante de difundir essa informação. A Roberta Dias, ela pergunta como que eu sei se o meu município está cumprindo a meta de comprar da agricultura familiar? Onde essa informação pode ser encontrada? Todos os dados, desde a implantação da lei, né, estão disponíveis no portal do FNDE. Eu já tinha visto essa pergunta, já tinha mandado para a equipe da DIDAF aqui pedindo para eles colocarem o link lá no chat. Se não chegou ainda, já chega, gente, mas tem o link para vocês. Ótimo, Carol. E aí, vamos tentar se a gente vai em blocos. Que eles dialogam um pouco aqui. A Sara pergunta como a questão da certificação sanitária, inspeção para produtos de origem animal, tem impacto no acesso dos produtos das mulheres ao PNAE. E depois o Ricardo pergunta... Então, um de cada vez, vai. Essa foi uma questão, Morgana, que a gente viu, né, na pesquisa, né? Esse é um limite, né? Um daqueles limites que a gente viu. A questão sanitária é um grande limite. E aí eu sugiro vocês a depois se apropriarem também de dois documentos, né? Um documento muito interessante do CONSEA, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que foi uma exposição de motivos de 2018, em que o CONSEA vai analisar aprofundadamente essa questão sanitária e vai mostrar, né, como a gente tem um sistema sanitário fragmentado, né, muito fragmentado e ainda muito voltado para os alimentos industrializados, né? Então a gente tem uma necessidade de ter um regramento sanitário que seja adequado à dinâmica de produção de base
artesanal, de base familiar, né? E a gente frutas como pescado, né? O fato da gente não ter o sistema de inspeção sanitária nos municípios, na maioria dos municípios, é um fator, por exemplo, dificultador. Em Remanso, por que o pescado conseguiu entrar? Né? Porque lá, a partir de uma mobilização forte, né, dos movimentos, das redes que atuam de forma articulada, esse foi um outro ponto importante que a pesquisa mostrou, essa atuação em rede, se conseguiu, no diálogo com o poder público na época, instituir, né, o sistema de inspeção municipal, o SIM. E a partir disso foi possível, então, incluir o pescado na alimentação escolar. É uma pena que quando chega na pandemia também muda a gestão e a gente tem um retrocesso no município, né, como a gente viu ali na fala da Eliette, com relação à compra. Mas a gente, pegando os dados anteriores, o quanto foi importante a implementação desse sistema de inspeção municipal, né? Ainda que ele não dê conta, porque a gente tem um conjunto de questões relacionadas às normas sanitárias que a gente ainda precisa avançar. Mas algo que já está na mão é a efetiva implementação da RDC 49, né? Que é a resolução da Anvisa, que foi uma grande conquista também da sociedade a partir do diálogo com a Anvisa, e que ela, então, estabelece ali, né, um conjunto de normas do campo que está na Anvisa, relacionados aí aos alimentos de base artesanal, de base familiar. Então, essa resolução ela precisa ser efetivamente implementada, né, a partir dos instrumentos que ela tem, e que também a gente já tem apontado isso, né, Carol, no grupo, no comitê consultivo, a sociedade tem apontado a necessidade da gente avançar. Tem a iniciativa do Catrapovos, né, que é uma iniciativa para reconhecer, no caso de povos indígenas, que existe uma relação de parentalidade, que ela é estendida, né, e que a partir disso é possível, no caso da nota técnica do Catrapovos, que se dispense o registro sanitário para que os povos indígenas possam consumir os alimentos produzidos por eles próprios, né? Não faz sentido essa barreira sanitária, em última instância, gerar uma situação em que os povos indígenas produzem, mas o que chega na escola, né, vem de fora, vem um alimento que não está dentro da cultura alimentar, um alimento que não está ali ligado, né, a toda aquela relação que existe naquele território. Então, essa experiência do Catrapovos, ela também é muito importante. Eu estou colocando aqui, pedindo Luana para colocar aqui um texto para vocês, que a gente escreveu pelo FBSAN, né, na campanha Comida é Patrimônio, que se chama Por Normas Sanitárias Mais Justas e Inclusivas, né, em defesa aí da comida. Então, acho que é importante a gente, enquanto sociedade, seguir lutando para que a gente tenha normas sanitárias mais justas, e não se trata de flexibilizar a norma, se trata da gente ter normas sanitárias mais justas e adequadas a um determinado sistema de produção que é completamente diferente do sistema de produção, né, de larga escala, industrial e tudo mais. Carol, quer fazer algum comentário sobre esse tema? Não, eu ia comentar exatamente o que Vanessa já trouxe, né, sobre a experiência do Catrapovos, que é muito interessante. A gente também tem relatos, a gente tem um caderno que conta essa experiência. Pedi para as meninas também da Didaf colocarem no grupo, no chat, o link para esse caderno que fala da experiência de compras para autoconsumo na Amazônia, que foi um sucesso tão grande que se expandiu para o Brasil e que a gente pode observar em alguns contextos. Ótimo, essa experiência é bem importante mesmo, de ser ampliada aí para outros estados, lá depois do Amazonas, né? Então, acho que a última pergunta é... Cadê? Ricardo Peixoto pergunta: há gargalos entre nutricionistas, nos municípios, né? Há gargalos entre nutricionistas na definição do cardápio diário nas escolas, com a disponibilidade de tipos de alimentos produzidos pelas mulheres locais e a relação desses com os hábitos e receitas tradicionais? Eu não sei responder isso assim, focado, né, na produção das mulheres, mas a gente vê em alguns lugares gargalos entre o que as nutricionistas preveem no cardápio. Enfim, o PENAI é uma construção diária e constante, né? No interior da Amazônia, a gente desenvolveu uma oficina no ano passado, e aí essa era uma reclamação, né? O cardápio nutricional não necessariamente atende
os hábitos e culturas locais dos povos, comunidades tradicionais. Então, a gente precisaria rever esse modelo, né? Então, e treinar mais intensamente as equipes de nutricionistas. E aí a gente chegou num outro ponto, que é assim, bem, mas nem porque precisa ter uma tabela nutricional, né? Tem um monte de cálculo. Aí eu não sou nutricionista, meninas, mas é um fato que a gente precisa ter todos os cálculos para garantir ali macronutrientes, micronutrientes e tal. E nem todos os alimentos estariam, né, categorizados adequadamente. Então, é uma discussão que vai longe, assim, mas que a gente já escuta falar que tem instituições fazendo esse tipo de mapeamento, né? Nesse debate, a gente até chega no ponto de dizer, tá, mas as universidades do estado do Amazonas, isso não está sendo discutido nos cursos de nutrição dentro do estado do Amazonas, assim, essa questão dessa variedade nutricional que a gente teria, né? Então, é o nosso currículo escolar que seria colonizado, então, e aí não permite que a gente observe essas realidades, é uma discussão bem grande, a gente tem relatos, sim, tá, desse tipo de conflito. No nosso caderno de compras da agricultura familiar, ele põe 10 passos para essa compra. Como fazer a compra da agricultura familiar? Tem 10 passos. O primeiro passo é exatamente uma reunião da equipe da prefeitura ou do estado, de quem vai fazer a compra, com os produtores locais. Porque a elaboração do cardápio não é para ser feita antes disso, ela é para ser feita depois dessa conversa. Depois de incluir a sociedade no diálogo e de mapear, né, se a nutricionista não tem essa experiência, se ela não está no campo sempre e não conhece o que está sendo produzido, então a gente precisa dessa reunião para a gente poder mapear o que está sendo produzido e, a partir daí, definir o cardápio. Essa que é a recomendação do FNDE, tá? Maravilha, Carol. Vanessa? Não, só vou complementar, acho que uma questão, Carol, que a gente até colocou, não me lembro se foi no comitê consultivo ou em alguma reunião, que assim como lá atrás, e foi a partir de um diálogo da sociedade, uma proposta do Conselho, a gente teve aquela publicação Alimentos Regionais Brasileiros, né? Que vinha lá o valor nutricional desses alimentos e tudo mais, eu acho que urge, é muito importante ter essa atualização dessa iniciativa para que a gente possa, de fato, ter esse valor nutricional, né, de todos os alimentos que são produzidos regionalmente, os alimentos que são produzidos pelas mulheres, os alimentos da sociobiodiversidade. Isso não pode ser um fator, né, que vai impedir, né, essa elaboração do cardápio. Então, acho que é um elemento assim que dá para a gente tentar resolver, né, a partir da produção do conhecimento, a partir de apoio aí às universidades para pesquisa, né? E entender que o nutricionista ele é um ator estratégico, né? Então é muito importante ele compreender também o papel que ele tem, né? Também nessa relação com a agricultura familiar, de conhecer o trabalho das mulheres. Acho que um ponto importante que a gente viu, que a chamada pública ela possibilita uma série de flexibilidades, né? Se você vai comprar um determinado alimento numa quantidade, aquele grupo local de mulheres não tem toda a quantidade, você pode comprar uma parte desse grupo, que é o que ela tem para oferecer, e o restante você comprar, né, dos grupos que vêm de outros locais. E esse primeiro acesso, ainda que numa pequena quantidade, ele abre portas para que esse grupo futuramente ele tenha uma condição, né, maior, até de diversificar esse cardápio, de trazer outros alimentos, né? E acho que um outro ponto é a questão da padronização. Tem uma visão também na nutrição muito do padrão, né? E se a gente for pensar os alimentos da agricultura familiar, os alimentos sem agrotóxicos, né? Eles são alimentos que você vai ter uma batata maior, uma batata menor, né? E uma banana maior, uma banana menor, né? Então, como é que a gente... teve um caso de um município aqui na região que devolveram, né? Acho que as bananas, porque umas estavam maiores e outras estavam menores. Eu sei que isso cria dificuldades do ponto de vista do per capita que você calcula para o aluno. Mas você pensa, era uma banana agroecológica. Era uma banana sem agrotóxico, era uma banana uma banana da região, né? O quanto que é importante a gente poder considerar o todo, né? E esse papel estratégico aí que o nutricionista tem. Ótimo, Vanessa. Então, gente, vou ler um último comentário aqui e a gente volta para falas de encerramento que vocês queiram fazer.
A Cláudia Orives fez um comentário aqui sobre que os conselheiros da alimentação escolar, né, os integrantes do CAI, precisam ser capacitados para entender e ter acesso à avaliação das compras feitas pelo município com recurso do PENAI, direcionados a essa diversidade, né? Bem importante aí capacitar os conselheiros para, de fato, estarem aptos a defender e monitorar a execução dessa política, né? Meninas, comentários sobre esse comentário e Totalmente de acordo, é isso mesmo, né? Porque o desenho é muito bem feito, né? Assim, a sociedade, é para a sociedade acompanhar de perto o que que tem nesse cardápio, o que que foi servido. Os meus filhos estudam na escola pública, eu estou sempre vendo, o que que vocês comeram hoje? Aí eu vejo se era o que estava no cardápio, porque eles divulgam todo dia lá. Então, assim, o conselho tem que estar atento e é um desafio, né? Porque, assim, a política é viva, ela está aqui o tempo todo falando dela e ela vai mudando e vai alçando aí novos voos e realmente eu concordo, é um desafio manter o conselho ativo e ciente, né, de todos os novos desafios que a gente tem. obrigada, Carol. Então, a gente vai encerrar nossa atividade de lançamento. Não sei se Vanessa ou a própria Carol tem alguma coisa adicional que gostariam de acrescentar ainda nesta tarde. No meu caso, eu só queria agradecer, achei muito agradável, fiquei muito feliz, amei ler o resultado da pesquisa. Fiquei muito feliz de ter participado aqui, dialogado e colocar a nossa equipe à disposição, né? Para a gente é muito importante construir juntos, sabe? E dialogar e entendendo essas realidades, porque o desafio é muito grande, né, gente? É uma política e um país desse tamanho para atender realidades tão diversas, né? Que é a riqueza do Brasil. Então, colocar aqui a nossa equipe à disposição para a gente avançar com o PENAI, no que for necessário. Agradecer as recomendações, né? É uma pesquisa direcionada ao PENAI, então eu agradeço muito a sociedade civil por estar atenta e pelo esforço, né, para estar colaborando com o nosso trabalho. Também queria agradecer, gente, que legal, mais de 100, a gente chegou a ter mais de 100 pessoas numa sexta-tarde, né? Obrigada aí pela presença de vocês. O retorno de vocês sobre a publicação para a gente é muito importante, né? Então, vou pedir ali depois, Luana, para botar, né, o e-mail do fórum, da Ana, da Fian, né? É um conjunto de organizações que tá aqui, né, nessa ação em parceria, né? E dizer, Carol, que a gente gostou dessa proposta que você fez, né, de levar a publicação para o comitê gestor, né, e para o comitê consultivo. Acho que a gente pode, em algum momento, pensar a apresentação dos dados dessa pesquisa dentro do comitê gestor, né, e pensar como é que a gente dialoga com os outros órgãos de governo a partir do comitê gestor, para que a gente avance em algumas daquelas propostas, porque algumas podem ser implementadas mais de imediato, outras exigem um processo aí, né, de diálogo, de articulação, mas acho que é bem importante essas recomendações que nascem a partir do olhar sobre experiências concretas, né, que estão acontecendo nos territórios. Por último, agradecer muito a Luana Cunha, né, do Observatório. Aparece aí, Luana Eu Cunha, do ia agradecer a Observatório, Luana. que é Obrigada, Luana, que fez assessora do Observatório, que hoje está Oi, aqui com a gente gente. fazendo a live, que o nosso querido Yuri está de férias, né, do Observatório da Comunicação. Agradecer a Vivi, que não está aqui, mas está lá no YouTube, e é a nossa querida e maravilhosa da comunicação da Ana, né? E essa parceria com todas as organizações que a gente teve ao longo da pesquisação para desenvolver os dados da pesquisa, que nos possibilitaram, então, ter esses dois filhos nessas duas publicações que a gente deixa aí com vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos que estiveram ao vivo com a gente no YouTube. Carol, Vanessa, Luana, muitíssimo obrigada. Acessem as publicações sobre o PENAI no site da Ana, no site da FPSAN, no site da FIAM, para a gente seguir atuando junto aí na defesa do PENAI. Obrigada, gente. Boa tarde.